Tinha rolo com ele? Cara, você vai ouvir o que eu quero falar, tá? Eu não respondo sobre a reunião, eu tenho reunião com 100 pessoas por mês. 100, os assuntos mais variados possíveis. Eu não posso simplesmente chegar qualquer coisa para mim, tem que tomar providência imediatamente, tá certo? Tomei providência nesse caso. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Eu sei que tem uma moda agora, né? Tá todo mundo falando de prevaricação. Ah, ele cometeu prevaricação, ele prevaricou. Aliás, prevaricação é um termo, inclusive, bíblico. E muitas pessoas vão lá e colocam no Google lá, o que é prevaricar ou prevaricação. Aí aparecem mais outros termos, né? Tipo ato de ofício. Então eu quero resumir para você, assim, com tranquilidade, para você ficar, afiadíssima ou afiadíssimo nessa questão. Especialmente no que diz respeito ao Bolsonaro, tá? Quando você é um funcionário público, e funcionário público é desde o presidente até, sabe, qualquer escalão aí que você possa imaginar, entende? Qualquer funcionário público mesmo, de verdade, tá? Qualquer um que seja funcionário público. Você tem obrigações, você tem que cumprir determinados ritos. Então, por exemplo, se uma pessoa lá no seu ambiente de trabalho comete algum erro, algum crime, algo que, por exemplo, pode implicar em prejuízo para a sociedade, mesmo que seja ali internamente, você tem que levar adiante, você tem que denunciar. Se você não denunciar, mesmo que você não seja a pessoa que praticou aquilo, você prevaricou, você deixou de cumprir aqueles atos. Diretamente, quando você também comete um crime, você também prevarica. Você prevaricou. Eu acho horrível esse termo, mas é o termo técnico, tem que usar, entendeu? Então, esses atos de ofício são essas obrigações que você tem como um funcionário público, como qualquer funcionário público. Eu estou procurando resumir e trazer aqui para você o resumo dessa história toda, inclusive falando para você que você pode ser preso, né? Não é que você pode ser preso. Normalmente ninguém vai preso por prevaricar, porque você vai pagar uma multa e você tem ali uma pena que pode variar de 3 meses a 1 ano de cadeia, de prisão. Só que normalmente isso aí é convertido, entendeu? Aí você tem que dar lá umas cestas básicas, fazer um serviço comunitário, é uma coisa mais ou menos nessa linha, só para você entender de maneira bem clara. Estou falando aqui tudo de maneira bem simples para que não haja dúvidas. E o que nós estamos falando aqui? Bolsonaro, então, ele comete um crime, ele prevaricou, certo? Eu quero trazer algumas questões que são desdobramentos disso, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo, para você se inscrever no canal. A gente sempre está lembrando para as pessoas darem essa força aqui para a gente. A gente não pede dinheiro, a gente pede. Se inscreva no canal, dê o like, esteja junto com a gente, ative o sininho. Então faça isso agora, se não é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui. Então agora pode ser o momento de você se inscrever no canal, tá bom? E aí com isso você vai proporcionar que outras pessoas como você possam acompanhar esse vídeo também. Por intermédio de um ato de prevaricação, você pode ter um desdobramento de outros crimes, vamos colocar assim, e de outras responsabilidades. Você pode responsabilizar aquela pessoa dentro do rito do cargo. Então vamos trazer uma coisa, e eu estou procurando facilitar ao máximo. Se você não entender, volta o vídeo, mas eu quero trazer com muita clareza isso. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele recebeu uma denúncia, aqui já estamos falando de coisas diretas, objetivas do que de fato aconteceu. Ele recebeu uma denúncia de um funcionário público que chegou até ele e falou, olha, eu tenho acesso a uma série de documentos e, pelo que eu estou percebendo aqui, há um crime. Pode ser que estejam pedindo uma comissão ou uma propina para a compra de determinado número de vacinas. A gente sabe que isso, obviamente, é um crime de corrupção, não é apenas uma prevaricação, vamos colocar assim, mas se esse funcionário público ficasse quieto, não foi ele que fez o ato, ele não recebeu a propina, ele não recebeu o dinheiro, nada, ele não fez nada diretamente em relação ao ato. O simples fato dele ficar quieto é um crime.
exatamente esse crime de prevaricação. Então ele vai e procura quem? O superior máximo, o superior daquele que está cometendo o ato. No caso, o presidente Bolsonaro, porque nós estamos falando do primeiro no escalão, vamos dizer assim, máximo daquele que seria o chefe desse sujeito que foi lá denunciar. Estamos falando de Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda. Então vão os dois, chegam até para o Bolsonaro e falam para ele: olha, Bolsonaro, pô, pisou na bola, o cara tá fazendo isso aqui, eles estão me pressionando, como ele já falou em âmbito da CPI, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele explicou em detalhes, falou: olha, estão me pressionando para que eu possa liberar rapidamente a compra dessas vacinas, esse não é um procedimento que eles tinham até então, a compra está numa situação um pouco duvidosa, nós precisamos investigar, trazer investigação sobre isso, porque existe uma possibilidade gigantesca de haver corrupção aqui. Eles vão lá e falam isso para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem a obrigação, ele é obrigado a investigar. Ele pode até fazer uma investigação, não dar em nada. Ele pode até não tornar isto público num primeiro momento, mas ele é obrigado a investigar a fundo para saber o que está acontecendo nesta negociação. E aí vem as questões que nós precisamos analisar de uma maneira simples também. Bolsonaro, ele repete o tempo todo que ele não comprou estas vacinas, ele não pagou por essas vacinas. Então significa que, de fato, havia alguma coisa de errado, entende? Porque se ele não comprou, é porque ele não deveria comprar. E se ele não deveria comprar, é porque, de fato, ele viu que tinha alguma coisa de errado naquilo. E se ele viu que tinha algo de errado, aí ele é obrigado a tomar uma providência. E qual é essa providência? Para dizer assim, o início, para dizer pouco, abrir um inquérito para que essas pessoas possam ser responsabilizadas. Isso é para dizer muito pouco. Tá? Ele poderia também tornar isso público, expor esse caso, trazer para a sociedade, colocar quais são as medidas que ele quer tomar, falar claramente sobre essas questões de uma maneira objetiva, no sentido de criar uma transparência sobre aquilo e apresentar isso para a sociedade. Falar: olha, houve esse problema, foi dentro do meu governo, infelizmente aconteceu, mas eu estou tomando essas providências aqui, eu vou tentar colocar na cadeia os responsáveis, eu vou para começar aqui, eu já vou abrir um processo e vamos dar um jeito de resolver isso. O que aconteceu no caso do Bolsonaro? Ele não fez absolutamente nada. E paralelo a isso, ele repete o tempo todo que o que ele fez foi não comprar, ou seja, ele diz que identificou algo de errado, mas as pessoas envolvidas, nada aconteceu. Então é importante você compreender a gravidade do que nós estamos tratando aqui. Então, quando ele assume que prevaricou, ele assume que ele deveria tomar uma providência, ele viu que tinha alguma coisa de errado e não fez nada. Você compreende? Então esse é o ponto que nós precisamos trazer para a sociedade e que nós precisamos explicar de maneira simples para que todos possam compreender. Um dos objetivos aqui do canal é esse, é tornar a informação democrática para que uma pessoa, talvez a maioria das pessoas que me acompanham aqui tenham conhecimento, eu reconheço isso, a gente vê até pelos comentários aqui do canal que muitas pessoas são esclarecidas, mas é importante que mesmo aquele que tem uma certa dificuldade em entender, compreenda a gravidade do que está acontecendo. E aí, por último, vem o tal áudio. Nós temos, então, pelo menos o deputado Paulo Pimenta, ele chega, o Paulo Pimenta é um deputado do PT, ele chega a dizer que havia um áudio com 50 minutos de gravação aproximadamente, e esse áudio foi a gravação dos irmãos Miranda quando foram até o Bolsonaro para que o Bolsonaro pudesse, então, tomar as providências que ele não tomou. Bolsonaro, aí temos até um vídeo aqui para você ver a respeito, tá aqui, em que ele coloca um termo chulo, né, para falar que ele não ia tomar nenhuma providência, não ia dar uma resposta à CPI a respeito desses áudios, a respeito
dessas conversas que ele teve com o Luiz Ricardo Miranda e o Luiz Miranda. Aí eu vou pedir licença e perdão, ele fala, caguei para vocês a respeito disso. Né? É um termo chulo, mas é típico do Bolsonaro. Ele repete várias vezes isso. Nós fizemos um vídeo, explicamos essa questão aqui. Então, aí nós temos este áudio, que é uma informação que surge. O Paulo Pimenta fala que esse áudio tem 50 minutos e que supostamente ele vai ser apresentado pela imprensa. Inclusive, eu até esperei acompanhar, inclusive o Fantástico, o início do Fantástico hoje, justamente para saber se iria ser apresentado no Fantástico, que era mais ou menos aquilo que foi mais ou menos, né, colocado aí. Falou, pode ser que no Fantástico entre esse áudio. Não apresentou, não vai apresentar, pelo menos no Fantástico, mas a gente espera que esse áudio surja porque o próprio Luiz Miranda já deu a entender que existe esse áudio e que esse áudio pode comprometer o Bolsonaro. Então, qual é o ponto, em resumo, que eu quero trazer para você no vídeo de hoje, mediante todos esses esclarecimentos? Nós temos um enorme problema com o governo Bolsonaro, que é a ausência total de transparência. Onde você não tem transparência, você acaba favorecendo atos de corrupção. É uma coisa quase que imediata. Onde está tudo escondido, você tem uma certa liberdade para roubar. Vamos colocar o termo aqui direto. Ninguém vai saber, eu faço aqui, o outro ali me encobre, não sei o que, eu vou lá e roubo. Nesse caso do governo Bolsonaro, a gente fala de bilhões de reais. Então, mais do que nunca, se o Bolsonaro fosse um sujeito que tivesse como a honestidade, né, que estivesse em primeiro lugar, ele teria uma preocupação gigantesca em esclarecer isso, em colocar tudo na mesa. Não é dar uma resposta que a gente está vendo aí os bolsonaristas replicarem, esse é o meu presidente, aí ele vai lá e fala caguei, eles colocam uma risada no final, hahaha, aí tá vendo, ele imitou sobre os caras da CPI e tal. Não, você colocar isso e achar que isso é bom, você está sendo um estúpido, um perfeito idiota. Porque você está vendo um ato canalha de um sujeito que tem a obrigação de explicar o que está acontecendo e ele, além de não explicar, ele ainda traz um certo desafio para dizer, não, eu que mando, eu que sei, eu... Não, cara, você não pode dizer isso. Você tem a obrigação de esclarecer isso para a sociedade. E você tem a obrigação de esclarecer isso para quem votou em você, para quem é fanático e defende tudo que você fala. E para quem não votou em você, para a oposição, para a situação, você tem a obrigação de esclarecer esses pontos, Bolsonaro. Você não pode simplesmente fugir disso como um covarde, porque com isso você confirma todas as dúvidas e confirma tudo aquilo que a gente pode dizer suspeito, as suspeitas sobre você. Então eu espero que esse vídeo ele tenha explicado para você do começo ao final por que está errado o Bolsonaro simplesmente admitir que prevaricou e não trazer uma resposta para a sociedade. Nós queremos saber. Então esse áudio, caso ele exista e caso ele seja divulgado, ele pode ser praticamente uma pá de cal no governo Bolsonaro, naquilo que ainda era a última bandeira levantada, que é essa história de corrupção. Ele que foi eleito porque não iria roubar, porque não iria se associar a determinados setores políticos, como o Centrão, ele já fez isso, ele já está muito envolvido com corrupção, porque quando você permite que dentro do seu governo seja roubado, o seu governo é um governo ladrão, corrupto. E nós estamos falando de corrupção dentro de um processo gravíssimo que é a pandemia, que traz à corrupção um aspecto ainda mais grave. Eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Se é o momento realmente para a gente colocar vídeos com risadinha, porque ele foi lá e colocou alguns xingamentos. Se o fato, por exemplo, de alguns membros da CPI estarem envolvidos com crimes, isso acaba limpando, tirando os crimes cometidos pelo Bolsonaro.
ou se está todo mundo errado no meio dessa história e nós temos que apurar os erros de todos. A outra questão que eu quero colocar aqui para você é até que ponto as pessoas vão acabar dando suporte a uma questão que já está clara, é uma situação de um canalha, de um sujeito que é um vagabundo, que é um sujeito que claramente está atentando contra o nosso dinheiro, a nossa sociedade, a nossa moral do ponto de vista de sermos brasileiros, e que, acima de tudo, ele rompe com todas as promessas que ele fez durante a eleição. É um sujeito que, como já foi dito em ocasiões anteriores, ele age como um traidor. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like nos nossos vídeos, se inscrever no canal e estar junto conosco. A gente volta numa próxima, tenha uma boa semana.